Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Curta, comente, ative as notificações. Leandro, você nem começou a falar, discute então depois. O pessoal ficou bastante empolgado com a live com o grande mestre Su. Não perca na próxima terça-feira a continuação. E esse ano se apresenta como um ano com grandes promessas de realizações. Já temos um cronograma, um planejamento. Nós temos aí que a primeira versão do Vendaval vai ser lançada até amanhã, dia 6. Nós iremos então validar e corrigir até o dia 20 de janeiro. Teremos início do nosso treinamento operacional e mentoria a partir do dia 23 e no dia 11 de abril de 2023 teremos o nosso evento lá dentro da BTG. Que onda é essa? Realmente estou muito entusiasmado. Eu quero que vocês percorram todo esse caminho comigo. Bem, depois de todo o embasamento teórico, finalmente chegou o momento de começar a ensinar o operacional do Delta Red. Você quer aprender na prática como deixar seu portfólio de opções o máximo insensível a qualquer movimento direcional? Aprenda, então, nesse vídeo, onde você pode obter as variáveis e como calcular na prática a neutralização de seu portfólio. Um vídeo inédito e muito aguardado pela comunidade de opções. Esse vale mais que uma fortuna. Aproveite e venha comigo. Neutralização do portfólio. Série Delta Red. Finalmente, aguardado vídeo. Então, vale a pena a gente trazer aqui as fórmulas que a gente andou estudando nos episódios anteriores. Primeiro foi o delta quantitativo, que é a força direcional que a sua posição tem. Depois definimos o delta percentual. O delta quantitativo nada mais é do que quantos reais a sua posição vai se mover com uma variação de R$ 1 do ativo principal ali. O delta percentual é quanto sua posição vai se mover em reais em função da variação percentual do ativo. E depois definimos o delta beta, que é o quanto a sua posição vai variar em função de 1% do Bovespa, que no caso aqui nós utilizamos como índice. E é possível a gente, então, organizar isso aqui. A gente vai estar, então, trazendo, para a gente isolar aqui o delta Q, a gente vai estar colocando para cá, para baixo aqui, o S e o beta, enquanto aqui o 100 ele vai vir aqui para cima. Então, é apenas uma forma de reorganizar. Então, o delta quantitativo vai ser calculado por 100 vezes o delta beta sobre o beta vezes o valor do spot. E é interessante, né? Porque quando você tem lá, no caso do BOVA, um valor de spot de R$ 100, aproximadamente, a gente pode praticamente cortar isso aqui com isso aqui. O beta aqui ele vai tender a 1. Então, você pode até considerar que o delta Q do BOVA é praticamente igual ao seu delta beta. Mas eu vou calcular como se não fosse, tá? Para vocês entenderem a teoria, mas na prática vocês podem até considerar como se fosse a mesma coisa. Beleza? Vocês vão entender a seguir. Então, aqui a gente tem um portfólio, como ele é mostrado lá no OpLab. Então, aqui nós temos aqui um portfólio. Ele não é recomendação de trade, foi totalmente aleatório, não pesquisei no Vendaval.
Eu apenas peguei aqui algumas empresas bem tradicionais. Esse portfólio, então, teria sido montado no dia 29/12 e extraído essa tela aqui no dia 3 de janeiro desse ano. Então, você abre lá as posições lá no Opilab, você vai, então, lá no Cockpit e você tem, então, aqui as gregas de todas essas posições aqui, individualmente, e também aqui, quando você clica seleção, tem gente que não sabe desse detalhe, tem que clicar em seleção, aí vai sair o delta beta, que no caso aqui é 589,47. Então, você anota esse valor aqui, que é o delta beta. Só que você vai precisar do delta Q. Como é que se calcula o delta Q? Igualzinho como eu mostrei lá. Você vai precisar, então, do beta. Esse valor do beta aqui você vai pegar na tela inicial lá, que é a tela de análise e simulação. Você bota BOVA11 e você, então, consegue ter aqui o beta, até a segunda casa decimal. E a conta é usando aquela fórmula que está lá. Então, você tem aqui 100 vezes o 589,47, que é esse valor aqui, do delta beta, dividido por 1,02, que é esse valor aqui que você vai estar pegando aqui. E, Guilherme, o que é o 148? 148 era o preço do BOVA no dia 3, tá? Aqui era 148. Agora vocês entenderam por que eu uso o PowerPoint, né? Como a minha letra é boa, né? Então, não é esse valor aqui, tá? Esquece esse valor aqui, peguei só para... Eu não tinha tirado a tela do beta, eu só pude tirar depois, mas nessa época aqui era 148 o preço do BOVA, que vai dar, então, 575,15. Você até poderia querer aproximar, né? Você poderia muito bem cortar 148 por 100. Mas por que eu quis toda essa precisão? Para vocês entenderem a teoria. Na prática, até nem precisaria. Eu vou explicar por que mais adiante. Mas vamos botar aqui, então, que o delta Q é igual a 575,15. Aí você anota isso aqui, tá bom? Aí você vai voltar naquela tela inicial lá, que é análise e simulação. Aí você vai escolher a posição, a estrutura, que não é tema ainda desse vídeo de hoje, então não se preocupe com isso. Aí você, aqui por acaso eu peguei aqui Mapuche ATM. Aí você vai aumentar a quantidade, porque esse valor aqui é editável. Até que esse valor que está aqui alcance 575,15. Então, aumentando 200, 300, 400, 1.000, 2.000, 3.000, até que esse valor aqui alcance 575, que é o delta Q. Repito, você até poderia ter botado aqui o delta beta, porque, na verdade, é muito próximo o valor. Mas eu estou sendo bem preciso aqui com vocês, para vocês até adquirirem confiança, porque eu vou conseguir uma boa precisão aqui. Aí vamos aqui, a próxima tela. Então, a gente tem lá, então, o delta, que ele está aqui. Então, aquele 575, eu fui calibrando, eu não consegui o 575,15. O mais perto que eu consegui ali, alterando esse valor aqui, né, eu fui lá 1.380, 1.384, 1.386, nem precisaria tudo isso, tá? Mas eu quero ser preciso aqui com vocês. Aí o mais próximo de 575,15 foi 1.385 aqui de quantidade, que vai dar um delta beta que não é 589, mas é muito próximo.
591,02, que é suficiente. Suficiente. Aí você, acrescentando essa posição de BOVA, você vai levar um delta beta final de 1,56. Ainda deu um restinho aqui por causa dessa diferença aqui do 591 para o 589, tá? Mas isso aqui varia muito. A partir do momento que você abrir a posição, você só vai ver isso parado se o mercado estiver fechado. Se você estivesse vendo essa posição aqui no decorrer do dia, você abriu e de repente ela foi para zero, ela foi para -5, depois ficou 5 positivo, depois ficou -2, depois ficou 3, depois ficou 10, aí daqui a pouco voltou para -20, então ela vai ficar oscilando ali. E é por isso que não há necessidade de tanta precisão assim, tá? Mas eu quero te mostrar a ciência, a fórmula a matemática por trás do cálculo. Mas nesse momento lá que o BOVA11 está perto de 100, você pode adotar como se o ΔQ fosse igual ao delta beta até. Tá bom? Mas eu quero que você vá além e entenda aqui qual é a matemática. Aí o que você vai fazer com esse valor aqui? Porque raramente você vai poder já utilizar o OpLab como ferramenta de negociação. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse valor daqui da quantidade e vai colocar na sua ferramenta aqui. Não é o delta. Ah, Leandro, por que deu o delta deu diferente? O delta deu diferente porque o delta é calculado em função da volatilidade implícita, tá? E a volatilidade implícita aqui, ela está menor do que a volatilidade do OpLab. Então, é óbvio que ela vai dar um delta menor. Entendeu? Você não precisa se preocupar com a fórmula, porque saiba, né, que vai dar diferente, não é para você achar que está fazendo errado. É claro que tem que dar um valor próximo, óbvio. Mas o mais importante é você botar essa quantidade aqui, que é 1.385, que é a quantidade aqui que o OpLab te deu. Claro, e o preço também que você está ali vendo, tá? Bem, aí feito isso, você negocia e vai estar lá, então, você acompanhando no OpLab, tá? Uma hora o Vendaval vai fazer isso, mas a gente vai estar utilizando o OpLab aqui. Pronto, está neutralizado. Recomendo você voltar e ver de novo, tá? Volte e veja de novo aqui. Muito bem. Então, vamos aqui resumir o procedimento, que ele é muito simples. Primeira etapa, avaliar se é o momento de intervenção. Então, não é objeto desse vídeo de hoje nós falarmos para você quando você vai ter que intervir, tá? Estará nos próximos capítulos, mas saiba que isso é um assunto muito importante. Você saber quando intervir. Não é hoje ainda. O fato é que você, sempre que necessário, vai realizar os manejos, então a gente vai estar definindo o manejo como qualquer operação de reequilíbrio dentro de uma posição. Então, você vai realizar um manejo dentro da posição de Petrobras, manejo dentro da posição de Banco do Brasil, manejo dentro da posição da Ambev e assim por diante. Aí, depois de você realizar os manejos, você vai anotar o delta beta inicial lá no cockpit. Tem esse delta beta que você vai ver depois de realizar os manejos, porque você vai reparar que os próprios manejos vão reduzir o delta beta. Então, na verdade, o delta reg ele é feito de forma residual após a realização dos manejos dentro de cada posição. Depois você vai escolher a melhor estrutura. A gente vai estar abordando um vídeo somente para falar sobre isso, né? Se vai ser uma estrutura comprada, como uma zebra, se vai ser uma estrutura vendida, e sendo uma estrutura vendida, se vai ser uma estrutura OTM, ATM ou ITM. Tudo isso a gente vai estar discutindo
para você escolher a melhor estrutura para a realização do hedge, que é uma coisa importantíssima, tá? Mas não é ainda objeto da nossa aula de hoje, né? Depois você vai calcular o delta Q, conforme eu demonstrei ali. Ele vai ser um valor próximo ao delta beta, porque nós estamos aí com o valor do BOV em 100 e o beta do BOV é aproximadamente 1, tá? Então você até pode considerar como sendo hoje o mesmo valor do delta beta, mas tem a formulazinha ali para você, caso você queira calcular ali até a segunda casa decimal. Não vai ter a total precisão, porque o beta vai depender muito da precisão do beta que você vai utilizar, que ali só está até a segunda casa decimal, tá? Mas você consegue, ainda assim, conseguir uma boa aproximação. Depois você vai calibrar e anotar o tamanho do hedge, então você tendo o valor do delta Q, você vai abrir uma posição lá e vai aumentando a quantidade, você vai aumentando a quantidade lá da sua estrutura de BOVA até que ela tenha um delta Q que seja igual ao delta Q calculado, tá? Aí você vai conseguir chegar até aquele valor ali, aí você vai botar para salvar no cockpit lá no OpLab. Aí você vai de novo voltar no cockpit lá na parte de seleção, na aba seleção, e vai ver qual é então o novo delta beta que foi neutralizado. Esse delta beta tem que estar próximo de 0. Nos próximos vídeos eu vou dizer o que você vai considerar como um delta beta neutro, tá? Porque você nunca vai conseguir um delta beta 0,00. É impossível, principalmente quando o mercado estiver andando. O delta beta ele vai ficar alterando ali. Ele vai para 1, para 2, para 3, para -3, para 4, e assim ele vai mudando, tá? O que é neutralização? A gente vai estar falando isso também depois. Mas é importante que você já saiba fazer esse beabá aqui, tá? E depois, então, você vai pegar aquele valor de quantitativo e a estrutura, então, que você colocou lá no OpLab, você vai entrar na sua plataforma e vai abrir igualzinho na quantidade, não no delta, pode dar uma diferençazinha, mas na quantidade você vai abrir igual. Tá bom? Beleza? Tá bem tranquilo, hein? Você já pode agora neutralizar seu portfólio. Olha que coisa incrível! As lições de hoje. O delta beta é o quanto seu portfólio apresentará de ganhos e perdas a cada 1% de movimentação do Bovespa. Se você quer que o portfólio fique o máximo insensível a qualquer movimentação do Bovespa, você deve neutralizar o delta beta. Atenção a essa palavra aqui, o máximo insensível. Você não vai conseguir tornar ele totalmente insensível. Porque quando o mercado vai se movimentando, o seu delta beta começa a movimentar também. Mas pelo menos nessa movimentação, vamos supor que você está lá com o delta beta 0. Ele está indo em direção a 600. Ele está indo em direção a 1000. Vamos supor que ele chegou a 600 no dia seguinte, mas para ele chegar até os 600, ele passou pelo 100, pelo 200, pelo 300, então ele já não está mais tão neutro assim. Entendeu? Então, quando ele vai perdendo, quanto mais ele vai perdendo a neutralidade, mais ele vai estar dando ganhos ou perdas direcionais. Mas quando você neutraliza no 0, pelo menos ele partiu do 0. Então, você vai ter ali do 0 até os 600, um meio caminho ali de mais ou menos uns 300 ali. Que seria muito melhor do que se ele tivesse partido dos 600, por exemplo. Mas tudo isso a gente vai aprofundar, tá? A gente vai aprofundar isso. Tá? Mas você já vai ser capaz de neutralizar seu portfólio aqui. Então, ele fica o máximo insensível. Outra palavra importante, a qualquer movimentação, tá? Você botou 0 porque você não sabe se ele vai subir ou se ele vai descer. Então, por isso que você botou no 0. Se você soubesse que ele vai subir, você não teria deixado no 0.
você teria deixado ele positivo, mas isso também é outro vídeo, tá? A neutralização consiste em se abrir nova posição em BOVA 11 com delta beta de valor contrário ao valor apresentado. Então, se o delta do seu portfólio está menos 600, você vai abrir BOVA com mais 600. Se ele está mais 1.000, você vai botar menos 1.000 e assim vai por diante. Tá? O tamanho do REG será calculado em função das fórmulas apresentadas nos vídeos anteriores, que foi tudo demonstrado já nos vídeos anteriores, e o que eu também trouxe aqui lá na primeira tela. Mas ainda falta apresentar, tá? Não acho que isso aqui é o básico do básico, tá? O que é o momento certo para se realizar o REG? Qual é o indicador? Qual o valor tem que chegar ao delta beta para você realizar o REG? Você tem que saber isso. É qualquer delta beta? Porque ele, às vezes, é um valor muito baixo, você pode considerar ele como já neutro. A partir de qual valor ele não seria mais neutro? A frequência da intervenção, de quanto, isso está muito ligado com o momento, né? A quanto e quanto tempo? É todo dia? É toda semana? É todo mês? É toda hora? O momento e a frequência vão estar relacionados ali. De quando é que você vai estar intervindo, alterando, fazendo essa neutralização? Depois, uma questão extremamente importante. A estrutura ideal para você fazer o hedge. Qual é aquele hedge que vai te exigir menos margem? Qual é aquele hedge que você, com menor custo, você alcança um delta Q mais poderoso? Ou seja, qual é o delta hedge com mais tração? Nós já discutimos isso já. A estrutura ideal vai ser aquela estrutura que vai te dar mais tração. Ou então vai ser aquela estrutura que vai ser aquela estrutura que eu vou dizer que tem um bônus. Você pode fazer um hedge que vai te dar ganho pelo tempo também. O que é melhor? Uma estrutura que vai te dar mais tração ou uma estrutura que vai te dar mais ganho pelo tempo? A gente vai estar discutindo isso aí também. A dimensão do efeito de proteção. A gente quer que... Isso tem a ver com tração, né? A gente quer que o efeito da proteção seja forte. E o quanto você vai querer isso? Porque tudo tem um custo, né? Você quer um hedge mais forte, que ele extrapole. Porque, por exemplo, você pode fazer um hedge que ele vai te proteger bem a 1% do Bovespa. Mas ele não vai te proteger bem a uma variação de 2% do Bovespa. Você pode fazer um hedge que ele vai te proteger bem até 0,5% de variação do Bovespa. Qual é o poder que você vai querer do efeito desse hedge? De te proteger de 0,5%, de 1%, de 2%? E tem também o próprio uso direcional de delta hedge. É o que nós discutimos no último vídeo. Você pode direcionar a sua proteção para um lado. Você quer que o seu portfólio ele tenha uma couraça de aço para uma queda. Então, você pode botar o delta beta do seu portfólio negativo. O quanto, então, você vai dimensionar de forma negativa para ele se proteger de uma forma poderosa de uma queda do Ibovespa? A gente vai estar também discutindo isso aqui. Então, vocês estão vendo que apenas o pontapé inicial, e estamos no 7º vídeo, né? Pontapé inicial e estamos no 7º vídeo. Então, eu acho também uma mensagem que a gente acaba passando com tudo isso, é que você não precisa ter uma estrutura complexa. O que pode ser mais complexo é como você vai estar gerenciando, fazendo a gestão do seu portfólio. E você consegue fazer isso de uma forma assertiva com base em estrutura simples. Espero que você tenha entendido isso, porque isso é uma mudança de paradigma.
É uma enorme mudança de paradigma. E é por isso que lá que o OpLab tem um nome tão sugestivo de cockpit, porque é ali, no cockpit, que você vai estar fazendo a gestão de tudo. Com base em estruturas simples. Não precisa se preocupar em fazer estruturas complexas. É simples. É strangle, é straddle. É a partir daí. Porque qualquer coisa que aconteça no mercado, você vai estar gerindo o portfólio. Isso é muito importante que vocês entendam. Portfólio com 5, 6 ativos, cada um dos ativos se protegendo, estruturas duais se protegendo. Depois o Delta Reg trazendo mais uma nova camada de proteção. Se vocês entenderem isso, vocês vão ganhar muito dinheiro vendendo opções. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham ficado tão empolgados quanto eu estou nesse momento de toda essa divulgação desse conteúdo tão incrível e que o mínimo que você pode fazer é curtir, comentar, faça pergunta, não fique tímido. Faça uma pergunta, não custa nada lá, faça que nem Reinaldo, fica batendo palma, né? E nos vemos lá dentro do Telegram, onde a gente vai estar sempre divulgando em primeira mão todas as novidades, tudo que está acontecendo dentro do canal. Tá bom, gente? Então, um forte abraço a todos. Nos vemos, então, no próximo vídeo e no Telegram.